Biomédicas e biomédicos da Bahia do Brasil, como é que vocês estão? Pois bem, hoje temos um assunto intrigante, para dizer o mínimo, sobre o projeto de lei número 513 de 2025, que foi implementado e já está em tramitação no Senado Federal, pelo senador astronauta Marcos Pontes. Eu vou colocar aqui 3 matérias e o próprio projeto de lei, para a gente ir aqui destrinchando e entendendo de onde saiu e a que se pretende esse projeto de lei. Certo? Bom, e por ordem cronológica, chegou até nós primeiro essa matéria do IG, na seção de tecnologia, e o título é Senador Astronauta Marcos Pontes propõe exame de biomedicina. Detalhe, eu não estou aqui colocando apelido nele não, ele se auto-intitula e assim, ele responde a este nome no próprio Senado Federal, Senador Astronauta. Então aqui não estou colocando um tom jocoso para ficar claro. Bom, propostas buscam assegurar salários para médicos e veterinários. Bom, para quem quer discutir sobre o piso nacional da biomedicina, passa longe. Enfim, não é o foco desse vídeo. E garantir a competência dos profissionais de biomedicina através de proeficiência. Vamos a isso, vamos a esse detalhe. Então, vamos lá. No início da matéria já começa assim. Como senador da República, e detalhe, esse texto é como se fosse uma matéria publicada por ele no IG. Então, eu vou dar início a esse texto, mas depois eu já vou para o site do próprio senador. Porque está quase que literalmente assim no site dele também. Como senador da República, estou comprometido em promover a qualificação e segurança dos profissionais de saúde do Brasil, com o projeto de lei número 513 de 2025, que protocolei com o apoio do Conselho Federal de Biomedicina e especialistas. Bom, a gente não tem acesso a esse documento, se houve discussão, se tem ata dessa reunião, dessa discussão. A gente vai também para o site do Conselho Federal, porque também está publicado lá, mas até então não vemos nenhum documento referente a esse momento, né, essa reunião que se discutiu com o Conselho e com esses especialistas. Site do senador lá, ó, senador astronauta Marcos Pontes, site oficial dele. Projeto de lei do senador astronauta Marcos Pontes propõe o Exame Nacional de Biomedicina garantindo profissionais qualificados na área de saúde e mais segurança para a população. E ainda no site do senador astronauta, uma das justificativas para esse projeto está aí, ó. Olha lá o texto. O caso de erro laboratorial infectando 6 pessoas com HIV no Rio de Janeiro em 2024 e o crescimento acelerado dos cursos de biomedicina são as principais motivações da criação do projeto. E aí ele, no início do texto, já fala ali, a qualidade da formação dos profissionais da saúde impacta diretamente com a segurança da população. Com esse foco, o senador astronauta Marcos Pontes protocolou o projeto que a gente já mencionou aqui. Então a gente vai debruçar sobre esses 2 pontos apontados ali no texto em azul. Então vamos à primeira justificativa, que foi sobre o caso dos 6 pacientes transplantados com órgãos infectados com HIV. Para quem não acompanhou ou não lembra, e ganhou comoção nacional, não era para menos, no ano passado foram liberados exames dizendo que os órgãos transplantados não tinham o vírus da HIV, ou que não deram reagente. Só que reportagens aí vocês vão ver que consultando a Anvisa investigou e disse que o laboratório não tinha nem os kits para fazer os exames. Além disso, o diretor-geral do Centro Estadual de Transplantes disse que não estava nem sabendo dessa licitação e também pediu, inclusive, documentos que comprovassem que esse laboratório tinha competência para fazer esse tipo de exame. Mas houve um respingo na biomedicina. E aí eu vou trazer aqui uma entrevista do doutor Edgar Garcês, que é o presidente do Conselho Federal de Biomedicina, uma entrevista dada à CNN, e vocês vão entender por que a biomedicina acabou sendo trazida para essa situação. O Conselho Federal de Biomedicina, junto com seus regionais, tomou as providências de checar em seus cadastros se havia profissionais biomédicos envolvidos ou ligados a esse laboratório. Até o momento, em nossos cadastros, não constam o envolvimento ou responsabilidade técnica de nenhum profissional biomédico inscrito nos nossos quadros. O que há é essa suspeita, né, acho que já bastante evidenciada por documentos e farta publicidade, de que uma profissional, supostamente uma técnica em patologia clínica, e tem seu registro no Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro, a Jaqueline Iris Bacelar de Assis, usou um número que condiz com o número de uma outra profissional inscrita no Conselho Regional de Biomedicina da primeira região. Ou seja, há uma cadeia de eventos bastante danosos a toda a população, vê-se no caso que há uma cadeia, inclusive, criminosa, atuando nesses fatos, que levaram a pessoas que sonhavam com seus transplantes para ter uma qualidade de vida melhor, envolvidas num caso que é deletério para toda a sociedade. Então vocês ouviram o presidente aí. Então,
supostamente, uma técnica de laboratório assinou o laudo com o nome e colocou o registro de outra profissional biomédica, que inclusive tem reportagens, a própria biomédica que tem esse registro, ela falou que o registro dela está inativo. E então houve um processo aí de suposto crime de falsidade ideológica. Então, esse é um ponto. E verifica-se que não há sequer no local onde os exames eram realizados um laudo específico da vigilância sanitária dando condições sanitárias para esse laboratório funcionar. Ou seja, ele não possuía alvará sanitário para funcionamento. Okay? Isso nos traz uma sensação de que o Estado, nessa fase, não funcionou. A vigilância sanitária, que é o órgão responsável pela fiscalização, não agiu corretamente, principalmente ao fiscalizar um laboratório que estava assumindo um contrato de extrema importância, aquele que apoia, né, o Sistema Nacional de Transplante de Órgãos. E aí eu fiz questão de trazer essa fala na mesma entrevista do presidente do CFBM para salientar uma coisa. Olha o que ele falou. Uma sensação de que faltou o Estado, ou seja, que o Estado não atuou para impedir o funcionamento desse laboratório, por exemplo. Então, esse é um ponto que eu faço questão de salientar e vocês vão entender depois. E aí, Edgar, aproveitando, qual que é o papel, então, agora do Conselho com relação a esse episódio, mas também, numa visão mais geral, qual que é o papel do Conselho nessa manutenção da credibilidade do nosso Sistema Nacional de Transplantes? A manutenção passa exatamente por isso. Passa por um aparato fiscalizatório intenso de revisão de todas as fiscalizações feitas na Baixada Fluminense e também agora com intensificação no estado do Rio de Janeiro, em todos os laboratórios, mas lembrando que nós podemos, por alçada legal, adentrar os laboratórios que têm como responsáveis técnicos profissionais biomédicos. No caso do PCS Saleme, o responsável técnico é um médico que, como disse a reportagem há pouco, acabou de ser preso. O Dr. Walter Vieira, está inscrito também no CREMEG do Rio de Janeiro, cuja especialidade não é patologia clínica. Então, outra fala aqui na mesma entrevista. O Conselho Regional não poderia fiscalizar porque não havia biomédico trabalhando e também não havia um biomédico como responsável técnico. Muito pelo contrário, tinha um responsável técnico médico com especialização em ginecologia, e isso está em reportagem, e aí esse médico deveria ter especialidade em patologia clínica. Olha a miríade de coisas erradas nessa situação. Voltando para o site do senador astronauta. Olha aqui embaixo. O projeto foi elaborado com a participação ativa do Conselho Federal de Biomedicinas e de especialistas da área. Pergunto, teve ata dessa reunião, desse momento com o senador? Quais especialistas foram consultados? A classe foi consultada? Tem algum documento que verse sobre isso? O único documento que a gente encontra, inclusive, sobre essa situação dos exames laboratoriais no Sistema Nacional de Transplantes, depois do caso que ocorreu em outubro, né, ou pelo menos que foi noticiado em outubro de 2024, só tem esse daqui, do dia 12 de dezembro de 2024. Esse artigo que está lá no site do Conselho Federal de Biomedicina, né, que, entre outras coisas, vai falar que as análises laboratoriais seguem rigorosos critérios e científicos e, portanto, requerem profissionais qualificados como os biomédicos para serem realizados. Neste interim, o Conselho Federal de Biomedicina reitera que o Sistema Nacional de Transplantes é merecedor de toda a credibilidade alcançada desde a sua fundação e reafirma seu compromisso com a sociedade, ratificando que laboratório seguro é laboratório com biomédico presente. Então, assim, esse foi um único momento. De lá para cá, não teve nenhum, pelo menos no site, nenhuma publicação de documento versando sobre essa reunião com o senador astronauta para falar sobre o projeto 513. E aí temos a seguinte situação. O senador astronauta, ele colocou no site, dizendo que uma das justificativas foi o caso do Rio de Janeiro para colocar um projeto de lei de exame de proficiência da biomedicina. Além disso, esse artigo, essa matéria está lá no IG. E venhamos e convenhamos, esta matéria atrela a situação dos transplantes infectados à biomedicina, sendo que acabei de trazer aqui o vídeo, né, da reportagem, da entrevista do presidente Edgar Garcês, dizendo que a biomedicina não tem nada a ver com essa situação. E aí eu estou tentando entender. E eu peço aqui para o doutor Edgar Garcês, por que o senador astronauta está colocando em seu site oficial e também o IG, atrelando a justificativa desse projeto de lei 513, o caso do Rio de Janeiro com a biomedicina. Tem que ser solicitada a imediata retirada deste artigo e dessa publicação. O artigo que estamos sugerindo para que seja retirado, na verdade, são as matérias publicadas no site do próprio senador astronauta e no site do IG. Porque o artigo que foi mencionado aqui, publicado no ano passado, no dia 12 de dezembro de 2024, no site do Conselho Federal,
está, como podemos dizer, em contraste com esse cenário de projeto de lei agora. Ou seja, laboratório bom é laboratório com biomédico, ou seja, laboratório seguro é laboratório com biomédico. Mas a gente está desconfiado. A gente não está confiando, por isso vamos colocar aí um exame nacional de proficiência para biomedicina. Sem entender. Mas não é só isso. E também tem outras justificativas para esse projeto de lei. Vamos lá. Além disso, a Organização Mundial de Saúde afirma que aproximadamente 1 em cada 10 pacientes sofre danos durante o atendimento em saúde, resultando em mais de 3 milhões de mortes anuais devidos a cuidados inseguros. Que cuidados são esses? A gente vê aqui, eventos adversos comuns que podem levar a danos evitáveis incluem erros de medicação, procedimentos inseguros, infecções relacionadas à assistência à saúde, erros de diagnóstico, quedas de pacientes, úlceras de pressão, identificação incorreta do paciente, transfusão de sangue insegura e tromboembolia venosa. Tudo isso aí quem faz é a biomedicina. Não é isso? Porque assim, é o Exame Nacional de Proficiência da Biomedicina. É assim que é o nome do projeto de lei. Tudo isso aí é feito por biomédico e por biomédica. Vocês estão entendendo que assim, a justificativa não para em pé? Vamos lá. Voltando aqui, pessoal. Fazendo um arremate aqui, arrematando tudo que foi dito. Então, a justificativa foi o caso lá do Rio de Janeiro, como a gente já colocou aqui, inclusive com entrevistas do próprio presidente do CFBM. Não tem nada a ver com biomédico. Não tinha biomédico trabalhando, não tinha biomédico responsável técnico. Lá naquele bendito laboratório. Aí, publica uma matéria no site do próprio senador e também no IG dizendo que foi por causa disso. Depois, vendo as justificativas, tem uma série de coisas que, usando dados da Organização Mundial de Saúde, que promovem, acabam trazendo a morte de pacientes. E tudo isso é feito pela biomedicina. Olha as coisas que foram elencadas. Tudo isso é feito pela biomedicina. É o profissional em biomedicina que aplica medicamento, que faz procedimentos cirúrgicos. Gente, assim, esse texto não tem que existir. Essa matéria, essas duas matérias aí, não tem que existir com esse cunho. Então, gente, no final das contas, a questão aqui o problema é de fiscalização. O problema não está, entre muitas aspas, na qualidade ou não do profissional. A questão não é essa. A questão, assim, diante das próprias justificativas, a questão está para além da biomedicina, ou melhor, para além dos profissionais de biomedicina, que podem, profissionais de biomedicina cometer erros, é claro que pode, que deve estar acontecendo. Agora, com essas justificativas, a gente está falando de todos os profissionais de saúde, porque ele está falando da assistência. E outra, se esses profissionais biomédicos e biomédicas cometem erro, quantos desses erros, aí eu provoco aqui e pergunto aos conselhos federais e principalmente os regionais, que são os responsáveis por nos fiscalizar, quantos dessas infrações éticas por erros por exemplo, de assinatura de laudo, lá em análises clínicas, quantos foram verificados que havia uma precarização, havia um ambiente precarizado de trabalho, que vamos combinar, um ambiente precarizado de trabalho, com equipamentos ruins e com até falta de insumos, isso pode acontecer? Pode, e isso pode induzir ao profissional a erro? Eu deixo essa questão aqui. Quantos desses erros foram provocados por um ambiente de trabalho precarizado? Porque é isso que eu quero entender. Isso me deixa indignado, porque, de novo, a gente tenta aqui, parece que é uma coisa, sabe, frequente aqui no Brasil, de ficar tapando o sol com a peneira. Não dá para conceber isso. Sabe, vamos avaliar o profissional é bom se ele sai, ou seja, tá avaliando o profissional que acabou de sair, e é esse ponto que eu também vou abordar mais pra frente, que acabou de sair da faculdade, e assim, tipo, tá, e aí? A gente tá avaliando o que exatamente? A gente vai querer um profissional bom? Pronto, beleza, faz a prova e ele sai bem. E se ele trabalhar num local precarizado que induz ele a erro, isso pode acontecer ou não? Então, gente, essas justificativas não param em pé. Fora outras questões, de novo, usando a mesma justificativa. As questões de lá do caso do Rio de Janeiro. Fraude. Fraude, ali é caso de polícia. Está sendo investigado como caso de polícia, teve gente presa. Então a questão é o exame nacional que vai dar conta disso. Gente, não tem cabimento uma coisa dessa. Além de praticamente colocar, de novo, a biomedicina no lugar de difamação. Que a biomedicina não tinha nada a ver com o caso. É inconcebível isso. Pois bem, pessoal, aqui está, o projeto de lei em si. Vamos destrinchar este PL. Pois bem, pessoal, vamos ao que interessa. E qual é a parte que nos interessa aqui principalmente? Artigo 3º-A. Somente poderão se inscrever no Conselho Regional de Biomedicina os biomédicos que tenham sido aprovados no Exame Nacional de Proficiência em Biomedicina. Praticamente igual ao OAB. Só vai poder exercer a profissão e tirar a carteira do Conselho Regional se for aprovado no exame. Pulamos lá para o artigo 3º-B. Compete ao Conselho Federal de Biomedicina a regulamentação e a coordenação nacional do Exame Nacional de Proficiência em Biomedicina, cabendo aos conselhos regionais a execução do exame em suas respectivas áreas de atuação. Então, vai ser mais
papel aí, mais um dever, mais uma atividade para os conselhos regionais. Enfim, vamos para lá o parágrafo primeiro. Esse parágrafo também é importante. O Conselho Federal de Biomedicina comunicará os resultados do exame ao Ministério da Educação e ao Ministério da Saúde. Guardem esse parágrafo primeiro aí, essa informação é muito importante para o que vem depois. Vamos para a justificação. Essa justificação é muito importante para o que a gente acabou de falar e a gente acabou de apontar nos artigos anteriores. Vamos direto para o parágrafo 2º aí da justificação. No Brasil, as últimas décadas foram marcadas por uma rápida expansão do número de cursos de graduação em biomedicina, impulsionada principalmente pelo setor privado. Importante essa informação também. Segundo o Censo de Educação Superior de 2023, o país abriga 760 escolas de biomedicina, número que resultou de um aumento de mais de 300 novos cursos em relação a 2018, que evidenciam um crescimento acelerado em apenas 5 anos. Vamos lá para o parágrafo seguinte, que sustenta essa afirmação aqui, esse dado, né, no parágrafo 2º. A proliferação, e achei interessante esse nome, proliferação, mas enfim, a proliferação dessas escolas, muitas com modalidade de ensino à distância em parte do currículo, gera disparidades na qualidade da formação profissional. Segundo o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ENAD, de 2019, cerca de 80% dos alunos de biomedicina de instituições públicas obtiveram conceitos 4 e 5, os mais altos em uma escala de 1 a 5. Que indicam formação de qualidade muito boa, excelente. Em contraste, e vamos lá para esse contraste. Em contraste, lembram do em contraste? Olha lá em cima, apenas 17% dos estudantes de instituições privadas alcançaram estes conceitos, o que revela haver diferenças na formação acadêmica dos futuros profissionais. Olha o outro parágrafo, essa heterogeneidade na formação profissional é especialmente preocupante na área da saúde, em que deficiências na qualificação podem trazer consequências diretas e graves para a população. Assim, a instituição de medidas que garantam o cumprimento de competências e de conhecimentos essenciais ao exercício da biomedicina são de evidente interesse público. E são mesmo, exatamente. Então pronto, vamos até essa informação. Quem quiser acompanhar, tá lá na íntegra do Senado Federal, ou então no site do CFBM tem a notícia sobre esse PL, e no final tem lá o link do projeto para você baixar e ler completamente. Mas vamos lá, vamos trazer os dados novamente, vamos acompanhar o raciocínio da justificação. Olha, a gente está fazendo esse exame porque teve um boom, vamos dizer assim, aliás, gostei muito desse nome, teve uma proliferação de cursos num período de 5 anos em biomedicina. Além disso, os estudantes, no caso do setor privado, né, e os estudantes dessas instituições do setor privado, na prova do INAD, apenas 17% conseguiu notas iguais às dos estudantes de instituições públicas. Aí eu pergunto a vocês, e olha que ele também elencou um detalhe bem importante, que parte desses cursos são realizados de forma à distância. Aí eu pergunto a vocês, vocês acham pertinente que a gente precisa de um exame nacional de proeficiência, sendo que o dado já está aqui para o MEC, foi o MEC que trouxe esse dado. O que o MEC vai fazer com isso? Vocês estão entendendo a lógica? E outro detalhe, lembram que no site do senador astronauta, ele apontou como justificativa, ou pelo menos uma delas, a questão do caso do lado do Rio de Janeiro, do laboratório, que fraudou, né, ou pelo menos está em suspeita de que fraudou aqueles exames? Não está aqui, porque é claro que não está, porque se tivesse, já ia ser corrigido logo após. Né? A assessoria já deu conta de dizer, o próprio CFBM que participou desse processo já disse, né? Talvez, olha, não caiba a gente falar isso aqui, né? Então pronto, é por isso que, de novo, né, essa justificativa do caso do Rio de Janeiro não entrou aqui porque não tem lógica. Não tem lógica. Que bom que alguém deve ter falado. Agora, usando essa mesma lógica do senador, quem deveria ter um exame de proeficiência seria a biologia. E, Diogo, pra que você está trazendo essa questão da biologia? Porque, de novo, o caso lá do laboratório do Rio de Janeiro. Foram 6 pessoas levadas a julgamento. Inclusive chegaram até a ser presas. Dessas 6... 2 têm formação em biologia. 2 têm formação em biologia. Sendo que uma delas era a coordenadora técnica de lá. Então, assim, pela justificativa lá, teria que ser a biologia. E que não está no projeto. Que bom que não está no projeto, porque não faria sentido nenhum. E, entre outras coisas, pegando aquelas questões relacionadas aos cuidados do paciente dentro do hospital. Lembram dos dados utilizados da OMS para justificar o projeto isso lá no site do senador astronauta? Aí, de novo, eu pergunto. Biomédico ou biomédica fazem procedimentos cirúrgicos? Biomédico ou biomédica impedem ou ficam no cuidado da úlcera de pressão, como está lá? É o biomédico que faz isso? Então, assim, com essas justificativas não para em pé. Então, a gente tem que ter o exame nacional dos profissionais de saúde. Só se for isso. A outra justificativa foi a questão do número, da proliferação, né? E eu vou ficar ressaltando essa palavra o tempo todo. A proliferação dos cursos de biomedicina de instituições privadas e cuja parte dessas instituições tem ensino à distância.
Então, eu pergunto a vocês de novo, onde é que está o problema aí? O problema vai ser resolvido, assim, como algumas pessoas já me disseram, eu disse, olha, o Conselho Federal está tomando essa atitude porque o MEC não está mobilizando. Mas isso é papel do senador, do deputado, fiscalizar as ações do executivo, inclusive suas pastas. Uma delas, o MEC. Então ele está lá para fiscalizar o MEC e perguntar, MEC, esse resultado de ENAD aqui está me mostrando que não está valendo a pena ficar criando curso de biomedicina. O que está acontecendo? É isso que o senador tem que fazer. Não é um exame nacional para colocar mais uma demanda para os conselhos regionais, que assim, a gente precisa de mais fiscalização, de mais fiscais e não de exame, sabe? E aí, no final das contas, é uma justificativa que não faz sentido, porque a própria justificação do projeto já dá conta de apontar que o problema é estrutural na educação, nas instituições de ensino superior privadas. É ali que tem que ser o foco. Não é um exame a mais, ou seja, a gente vai fazer um exame de outro exame. Ou seja, o aluno já vai fazer, o estudante em biomedicina já vai fazer o ENAD, se forma, cola grau, e depois vai fazer outro exame para ser profissional. Mas no final das contas a gente vai remeter esses dados do exame nacional para o Ministério da Educação, mas o Ministério da Educação já tem um dado que já é valioso, já é muito importante. Para mim, isso não faz sentido, gente. Não faz sentido. Aqui a gente tem que cobrar. E fora que, no final das contas, o problema de erros, e os erros cometidos por profissionais de saúde, no caso da biomedicina, ou qualquer que seja a área, são coisas que podem ter diversas variantes. E eu vou colocar uma delas aqui, ou pelo menos duas. Primeiro, será que o local de trabalho do trabalhador em saúde é ou não precarizado? Se for precarizado, pode induzir ele a erro? Pronto, outro ponto, a valorização do profissional em termos de salário, por exemplo. Por exemplo, tem várias coisas aí, de remuneração. Pronto. Será que, se a gente tivesse uma remuneração a contento dos profissionais de saúde, principalmente de biomedicina, será que a gente precisaria trabalhar em 1, 2, 3, 4, até 5 empregos, como eu já conheci colegas que trabalham? Trabalhar em 5 empregos, às vezes trabalhar 36 horas seguidas. Isso não poderia ser uma coisa que poderia induzir o profissional ao erro? Então, gente, o problema é estrutural. O meu problema não é, vamos ficar avaliando aqui a capacidade. É muito maior, é muito mais complexo. Poxa, a gente está aqui na biomedicina, a gente está aqui na Bahia, tentando colocar, isso voltando a falar sobre essa questão da valorização da biomedicina, a gente está tentando colocar a biomedicina dentro de um processo seletivo do Estado, que a gente vai dividir vaga, a gente quer dividir vaga com o farmacêutico bioquímico, tem 7 vagas. A gente só quer dividir para concorrer com ele, ou seja, corre o risco de nenhum dos 7 ser biomédicos, mas pelo menos a gente teve essa chance. Olha que situação, olha que nível que a gente está. A gente está pedindo pouco, a gente está ganhando pouco, a gente está pagando, tem gente pagando, tem prefeitura pagando um salário mínimo para trabalhar 40 horas. Gente, não dá, gente. Então vamos atacar o que é de fato necessário. Então, gente, compartilhem, comentem, curtam e vamos em frente com a de apontar que o problema é estrutural na educação, nas instituições de ensino superior privadas. É ali que tem que ser o foco. Não é um exame a mais, ou seja, a gente vai fazer um exame de outro exame. Ou seja, o aluno já vai fazer, o estudante em biomedicina já vai fazer o ENAD, se forma, cola grau, e depois vai fazer outro exame para ser profissional. Mas no final das contas a gente vai remeter esses dados do exame nacional para o Ministério da Educação, mas o Ministério da Educação já tem um dado que já é valioso, já é muito importante. Para mim, isso não faz sentido, gente. Não faz sentido. Aqui a gente tem que cobrar. E fora que, no final das contas, o problema de erros cometidos por profissionais de saúde, no caso da biomedicina, ou qualquer que seja a área, são coisas que podem ter diversas variantes. E eu vou colocar uma delas aqui, ou pelo menos duas. Primeiro, será que o local de trabalho do trabalhador em saúde é ou não precarizado? Se for precarizado, pode induzir ele a erro? Pronto, outro ponto, a valorização do profissional em termos de salário, por exemplo. Por exemplo, tem várias coisas aí, de remuneração. Pronto. Será que, se a gente tivesse uma remuneração a contento dos profissionais de saúde, principalmente de biomedicina, será que a gente precisaria trabalhar em 1, 2, 3, 4, até 5 empregos, como eu já conheci colegas que trabalham? Trabalhar em 5 empregos, às vezes trabalhar 36 horas seguidas. Isso não poderia ser uma coisa que poderia induzir o profissional ao erro? Então, gente, o problema é estrutural. O meu problema não é, vamos ficar avaliando aqui a capacidade. É muito maior, é muito mais complexo. Poxa, a gente está aqui na biomedicina, a gente está aqui na Bahia, tentando colocar, isso voltando a falar sobre essa questão da valorização da biomedicina, a gente está tentando colocar a biomedicina dentro de um processo seletivo do Estado, que a gente vai dividir vaga, a gente quer dividir vaga com o farmacêutico bioquímico, tem 7 vagas. A gente só quer dividir para concorrer com ele, ou seja, corre o risco de nenhum dos 7 ser biomédicos, mas pelo menos a gente teve essa chance. Olha que situação, olha que nível que a gente está. A gente está pedindo pouco, a gente está ganhando pouco, a gente está pagando, tem gente pagando, tem prefeitura pagando um salário mínimo para trabalhar 40 horas. Gente, não dá, gente. Então
vamos atacar o que é de fato necessário. Então, gente, compartilhem, comentem, curtam e vamos em frente.